Salvem o meu povo. Nada poderia ser mais reconfortante do que sermos lembrados que somos o povo de Deus e quem diz isso é o próprio Senhor. Assim começa o capítulo 40 de Isaías, verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É consolador saber que nosso Deus pede ao profeta que se dirija a nós com bondade, bradando as boas novas da nossa expiação. Vamos ler o verso 2. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. No contexto em que foram pronunciados esses versos, o duplo juízo se referia aos cativeiros assírio e babilônico. Em seguida, nos versos 3 a 5, Isaías apresenta o autor da redenção, o Messias, que manifestaria a sua glória, que seria vista por todos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Por que os versos de Isaías, proferidos há cerca de 2600 anos, soam em nossos ouvidos como se fôssemos os destinatários? A resposta é que a palavra de Deus é eterna e imutável e se aplica a seus filhos de qualquer tempo e lugar. Por acaso, ainda hoje, não permanecemos como andarilhos no deserto em busca de uma terra prometida? Não somos como a erva que seca, e nossa beleza não é como a flor que cai? Mas o profeta nos consola no verso 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Uma diferença que nos separa daquela geração que ouve Isaías é que ela não chegaria a ver o Messias prometido. Nós, ao contrário, vimos a profecia se cumprir, o Messias nascer, acompanhamos sua vida, temos os seus exemplos, suas palavras e atitudes em situações do cotidiano humano, suficientes para que nos sirvam de modelo. Ainda assim, nos mantemos como povo de dura cerviz, provocando a ira do Deus que se fez homem para nos redimir. Frente ao caos em que o mundo se encontra, o que mantém o equilíbrio e o empenho dos remanescentes é a fé nas promessas divinas, como aquela proferida pelo próprio Jesus, registrada em João capítulo 6, verso 37. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Para aquele povo antigo, as promessas de salvação proclamadas por Isaías eram um alento para suportarem as tribulações. Até o capítulo 39, Judá ouvira do profeta principalmente os juízos que se abateriam sobre eles e sobre as nações idólatras e opressoras. Embora Isaías, como outros profetas do Antigo Testamento, tenha mesclado mensagens sobre juízos e salvação, a partir do capítulo 40, com muito entusiasmo, o mensageiro de Deus proclama a boa nova: Eis, aqui está o vosso Deus. Vamos ler Isaías 40, verso 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis, aqui está o vosso Deus. Deus sempre honrou sua parte na aliança, e os juízos tinham a finalidade de salvar o povo apostatado. E as mensagens divinas de salvação animavam tanto o próprio profeta como consolavam os remanescentes. As visões de Isaías alcançavam um longo período de tempo, proclamando ao povo tanto eventos próximos como ocorrências para um futuro muito distante.
Suas visões misturavam épocas e isso nos obriga a localizar os acontecimentos históricos para encontrar o sentido das mensagens proclamadas. A primeira parte do livro de Isaías, que compreende o capítulo 1 ao 39, finaliza relatando a extinção do exército assírio de Senaqueribe, por intervenção divina, no ano 701 a.C., e conclui profetizando o cativeiro babilônico para os descendentes do rei Ezequias. Capítulo 40 salta um século e meio e vai para o ano 539 a.C., quando a Babilônia cai nas mãos do rei Ciro da Pérsia, livrando o povo de Judá do cativeiro. A ruína de Babilônia opressora já havia sido profetizada, como nos capítulos 13, 14 e 21, evocando a libertação de Israel. Embora a libertação ainda demorasse e só viesse depois que o povo cumprisse um duro jugo, as promessas serviam para alimentar a fé daqueles filhos da aliança e recordassem que, se cumprissem o estabelecido, receberiam os benefícios do Senhor. Recordemos as palavras de Deus a Moisés no Monte Sinai. Está em Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando Isaías exorta o povo a preparar o caminho do Senhor e endireitar suas veredas, naturalmente se refere a uma preparação espiritual para receber a salvação que lhe será oferecida. Essa preparação corresponde ao reconhecimento dos pecados e sincero arrependimento, mas é usando elementos conhecidos, concretos, como a correção das estradas reais, que Isaías procura afirmar na mente do povo a realeza de Deus e sua verdadeira presença, embora invisível, bem como destacar a parte que compete ao povo fazer para recebê-lo. No livro de Êxodo, Deus havia dito a Moisés que ninguém veria sua face, mas poderiam ver seus atributos. Vejamos em Êxodo 33, versos 19 e 20, o que Deus responde quando Moisés pede para ver sua glória. Porém, ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira chama a atenção para o fato de que a expressão glória do Senhor pode se referir tanto à face do Senhor, oculta até mesmo dos serafins, como pode significar os atributos do Senhor, as suas ações, que Isaías apresenta ao povo como sendo reais. A salvação é real e todos a verão, como Isaías proclama nos versos 9 e 10 do capítulo 52. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías quer que seu povo recupere a imagem de seu Deus verdadeiro, o Deus do juízo e do perdão, o Deus da misericórdia e da redenção, o Deus da aliança. Para o povo hebreu libertado do Egito, Deus oferecera sua palavra e sua presença no santuário, mas o povo fora infiel, desprezando a palavra e assim afastando Deus do templo. Mas Isaías anuncia que o Senhor estava voltando, e essa profecia é aproveitada pelo apóstolo Mateus para referir-se a João Batista, aquele que veio preparar os caminhos para o Senhor. Vamos ler Mateus 3, versos 1 a 3. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O significado da mensagem de João Batista fica muito claro em Marcos, capítulo 1, verso 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Arrepender-se corresponde ao preparo que temos de fazer para receber o Senhor. O povo de Judá teria a oportunidade de recuperar a aliança com Deus, mas precisava crer que suas iniquidades estavam perdoadas. Também nós, hoje, precisamos acreditar no perdão de Deus. Cristo nos redimiu, pagando nossos pecados na cruz do Calvário. Reconhecer nossos pecados e nos arrependermos sinceramente é o preparo para a aceitação da graça de Cristo. Nos escritos do profeta Ezequiel, que também profetizou sobre o exílio do povo de Judá, vemos que o rompimento da aliança deu-se por parte do povo, jamais por parte de Deus. Vamos ler Ezequiel capítulo 11, verso 16. Portanto dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para fora, para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Para os exilados israelitas, o profeta Jeremias já havia falado da nova aliança prometida. Vamos ler Jeremias 31, versos 31 e 32. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. E Jeremias continua no verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E Jeremias conclui com a mensagem do perdão divino. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Todos os profetas buscaram evidenciar e recuperar para o povo o verdadeiro caráter de Deus, tão deformado pelas crenças idólatras. Conhecer a Deus é a condição para amá-lo, de onde decorre adorá-lo, glorificá-lo e segui-lo. É esse também o trabalho dos evangelistas, lembrando que o caráter de Deus é muito melhor demonstrado quando se associa a palavra ao exemplo de vida. Proclamar o Evangelho é ensinar sobre Cristo, o Salvador, através de palavras e atitudes. Cristo, ainda bebê, ao ser apresentado no Templo de Jerusalém por José e Maria, foi proclamado publicamente por Simão e Ana no papel de arautos de Isaías. Ali estava o Filho de Deus que viera salvar a humanidade. Isaías apresenta os atributos de Deus ao longo do capítulo 40, mesclando misericórdia e poder, revelando um Deus misericordioso que consola, liberta, fortalece e poderoso, porque é amor e salvação. O capítulo 40 de Isaías, a partir do verso 12, nos remete às respostas que Deus dá a Jó nos capítulos 38 a 41 daquele livro. Tudo o que Deus ali diz leva Isaías a concluir: A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Certamente a resposta não seria um ídolo, como aquele que os artesãos idólatras faziam em madeira, ou os artífices fundiam e cobriam com metais preciosos, diz Isaías nos versos 19 e 20. A seguir, nos versos 21 a 26, Isaías solidifica a singularidade de Deus, apontando sua obra de Criador e mantenedor do universo. E esse é um argumento irrefutável, que leva o profeta a repetir a pergunta anterior:
Vamos ler, está em Isaías 40, versos 25 e 26. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. A idolatria é um adultério espiritual. Isso quem ensina é o próprio Deus, através de Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel e seus tantos mensageiros. Vejamos o que está em Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A idolatria fere o primeiro mandamento, ainda que seja usada uma imagem como símbolo do próprio Deus. Por quê? Como está em Deuteronômio 4, versos 15 a 19, não há nada que possa representar a grandeza e a glória de Deus. Vamos ler. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal, figura de algum peixe. Para o povo do deserto, que tinha o Shekinah no santuário, adorar um ídolo era negar a verdadeira presença de Deus. Nós temos a educação cristã, que, aliada à prática dos ensinamentos e à comunhão diária com o Espírito Santo, nos possibilita reconhecer a verdade, ainda que muitos tentem nos enganar. Os métodos de idolatria são sedutores e é a prática mais utilizada pelo inimigo para nos afastar de Deus. Andar com Deus é nosso escudo protetor, pois a ele ninguém vence, uma vez que a batalha final está selada. Vejamos o que diz Jesus em Apocalipse 21, versos 6 e 7. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vamos concluir com o belo consolo de Isaías, capítulo 42, versos 1 a 3. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até a próxima semana!